Olá, boa tarde a todos, boa tarde maestros, boa tarde professores, boa tarde estudantes. Hoje nós damos continuidade ao projeto Vez e Voz dos estudantes protagonistas. Estamos aí num projeto muito interessante e hoje é o dia de conversar com a Manuela, que vai falar sobre medicina veterinária. Já vou chamar a Manuela para a gente começar a nossa conversa. Espero que vocês curtam a nossa conversa. Essa conversa com os estudantes, eles têm nos surpreendido muito. Oi, Manuela. Oi, Tudo bom com você? tudo certo. Então tá bom. Hoje é o seu dia, né? E aí, preparada? Tá feliz? Sim, só um pouco nervosa. Ah, mas é normal, né? Eu faço isso todo dia agora na quarentena, né? Que a gente agora na quarentena virou YouTuber, estamos, né? Digital influencers, projeto todo dia estamos na telinha aqui, conversando com várias pessoas do Brasil. E é normal ficar um pouquinho nervoso, mas depois passa, tá? Fique bem, fique tranquila. Então vamos lá, né? Quem é você? Da onde você é? Se apresenta aí pro pessoal, para eles irem te conhecendo, né? Me Uhum. conta um pouquinho pra gente. Meu nome é Manuela, eu estudo no Colégio Integral de Pato Branco, no primeiro ano do ensino médio. Ah, muito bem. E O hoje eu vou povo, falar um pouquinho sobre uma profissão que eu admiro muito, né? E que eu quero exercer futuramente. então você quer ser veterinária, certo? E automaticamente o tema Uhum. da sua live é a medicina veterinária e o amor pelos animais. É isso? Isso. Muito bom. Me conta, né? Me conta por que o interesse nesse tema e da onde surgiu a ideia de participar dessa live, né? O pessoal deve estar pensando assim, nossa, só tem estudante de Pato Branco. Não, é que a gente começou o projeto com os estudantes de Pato Branco do Colégio Integral. Mas a gente vai ter meninos aqui de São Paulo, de Uberaba, do Ceará, né? Pessoas do Brasil todo, jovens do Brasil todo, que estão com interesse em mostrar o que pensam, o que acreditam, falar de temas do seu interesse. Então me conta, como é que saiu o interesse desse tema e de participar desse projeto? Conta aí pro povo. Então, desde pequena, eu sempre tive muito contato com os animais, assim, e eu sempre tive interesse em exercer essa profissão. Porque eu vou ter a oportunidade de cuidar deles, né, e poder melhorar a qualidade de vida deles. E aí, quando você me convidou para o projeto, eu achei essa oportunidade muito legal, até para que eu pesquisei, eu me aprofundei mais no, sobre a profissão, eu aprendi mais e é muito interessante, assim, essa oportunidade de estar falando aqui sobre nossos projetos de vida e acho isso muito legal. Ah, que bom, que fico feliz que você tenha se desdobrado, tenha pesquisado, né? A ideia é essa, a ideia do projeto é dar vez e voz para vocês falarem o que vocês gostam, o que vocês estão pensando, né? E ir se apropriando, né? Muito bem. E como foi a escolha do tema? Como é que foi essa escolha? Por que esse tema? Você podia falar de um monte de coisa. Ok, você gosta dos animais desde pequenininha, ok, beleza. Mas por que que esse tema falou assim, ah, eu vou expor isso? Por quê? É porque eu sempre tive o sonho, assim, de poder resgatar animais, poder cuidar deles. E quando você convidou no projeto de vida, de falar sobre os projetos de vida na live, e tudo, então, como é isso que eu quero para minha vida, então eu decidi falar disso porque é um dos meus principais sonhos, assim, e eu acredito que essa é uma oportunidade de, como eu já falei antes, de aprender mais sobre isso e tudo. E a tua família te apoia nesse teu sonho? Sim. Sim?
Tua mãe não briga com Uhum. você, tua família não briga. Ai, de novo você trazendo esse cachorro para dentro de casa. Ah, esse negócio. Não. Não, você tem essa mania de ficar pegando bicho em tudo quanto é lugar e levar para casa ou não? Agora eu não consigo ainda. É, mas você gostaria de poder fazer isso, né? Uhum. A mãe não Nossa, eu deixa tenho. muito, não gosta muito A da mãe não ideia de deixa. tanto É. cachorro. Lá em casa a gente tem três gatos que apareceram assim, do nada, entendeu? Outro dia eu tava lá na sala de casa e eu escutei uma ameação, uma ameação, uma ameação. Quando eu fui ver, tinha uma caixa na porta da minha casa com bem uns 20 gatos dentro, tudo filhote, de três ninhadas diferentes. Como o povo sabe que eu gosto e que eu protejo, aí vai deixando, né? E você imagina, né? A loucura que foi isso, né? Na tua cidade tem animais abandonados? Como é isso em Pato Branco? Até tem alguns animais assim, mas é um pouco difícil de ver assim, mas ainda tem, assim, Aham. de animais que estão na rua, né, e precisam de cuidado, sem lar, sem alimento. É, Pato Branco parece ser uma cidade bem organizadinha, né? Será que na área periférica tem isso e vocês não veem ou não? Como que tem alguma ONG em Pato Branco que proteja os animais de rua, que faça esse trabalho? A prefeitura de Pato Branco faz projetos de castração de animais. Como que é isso? Sempre tem, assim, algumas feiras de adoção, onde é resgatado animais e a doação, a adoção que para cuidar mesmo, né, para não e incentivar que não abandonem depois, né, até porque é muito difícil para animal, assim, tipo, que se apega tanto a gente, assim como nós nos apegamos a ele, e tipo, depois abandonar ele e ficar sem alimento, sem abrigo. E aqui geralmente tem algumas adoções, assim, que resgatam da rua. Aham. Teve uma pessoa que perguntou assim: você se inspirou em alguém? Tem alguém que te inspirou a ter isso? Que te inspirou em trabalhar com isso? Ou não? Eu Foi- acredito que não, foi mais É. assim, que eu sempre gostei de animais mesmo, e eu criei um vínculo com eles, assim, tanto que até hoje eu não como carne. E Ah, daí, é? Você não come carne? Conta aí um não. pouquinho sobre isso. Como que é esse negócio de não comer carne por conta de proteger os animais? Você é vegana ou você é vegetariana? Conta, me diga. Eu sou vegetariana há uns 7, 8 anos. Ah, Eu parei de comer carne bem cedo, assim, bem criança, porque realmente eu tinha muito dó deles, assim, e imaginar que eu estaria comendo um ser vivo, né, que tem sentimentos tanto quanto eu, e sente dor e tudo. E aí decidi parar de comer desde pequena. e a família, tudo bem? Uhum. Até minha irmã também é vegetariana, Ah. duas. Muito bom. Bom, aí tem uma pergunta aqui. Qual é a importância, né, do seu tema, de pensar nos animais, de pensar dessa relação de amor que você tem com eles, para o momento atual que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um período de pandemia, estamos vivendo um período de isolamento social, de afastamento, né, social. Na verdade, isolado a gente não está, porque todo dia a gente está em contato com alguém. Mas é um período de afastamento. E qual a importância de pensar nos animais, pensar no seu tema diante do que a gente está vivenciando hoje? Então, a medicina veterinária, ela vai muito além, né, de só cuidar de bichinhos e tudo mais, até porque eles fazem o controle das zoonoses, assim como... Porque tem doenças que passam de animais, né, para seres humanos. Aham. E é muito importante num momento como esse que inspeção de alimentos, no caso, que pode transmitir alguma coisa, né, para o ser humano também. E até nesse momento, o SUS ele está capacitando mais de 1,3 mil veterinários para estar ajudando
nesse combate ao coronavírus, né? Porque assim não é, eles não são médicos de pessoas, né? Mas são de animais. Eles estudam todo o funcionamento e eles estão preparados assim para realmente atuar na saúde pública, né? Olha que Ainda que não legal, precise né? de uma Tem gente que capacitação. nem imagina isso, né? Uhum. Muito, muito interessante, né? Como é que a medicina veterinária pode ajudar esse processo, né? Me diga, existe uma organização mundial que cuida disso? Existem pessoas que trabalham exatamente com relação a isso? Então, o Conselho Federal da Medicina Veterinária, que é o CRMV, e a Organização Mundial da Veterinária e a Associação Mundial da Veterinária também, que tem duas, elas falaram que esse é um serviço essencial, né? Porque cuida tanto da saúde dos animais quanto da nossa. Então, eles decretaram isso que é um serviço essencial para a nossa saúde nesse momento, né, no caso. Olha interessante. E aí tem uma outra pergunta. Qual a importância do médico veterinário para a indústria alimentícia? Ok, você não come carne, mas você tem milhões de pessoas que comem carne, né? E qual é a importância desse médico para garantir um alimento de qualidade, né? Tendo em vista que o hábito alimentar ocidental está pautado, né, no consumo de animais. Como que é isso para você? Porque quem pensa assim, É, ela gosta de animais, ela vai proteger o gato, o cachorro, né? Ai, parará. Ok, é legal, mas você está dando um desdobramento da atuação do médico veterinário, né? então, assim como tem pessoas que não comem carne, né, tem muitas que comem. Aham. E, e para isso, o médico veterinário, ele, em fazendas, assim, ele está sempre auxiliando no processo de produção de produtos de origem animal, principalmente para combate de zoonoses e também para uma boa qualidade para os animais, né, para eles não sofrerem tanto e em condições ruins, assim, né, de tratamentos e tudo mais. Tem Então uma. é necessário que eles estejam ali, né, nesse auxiliando o A hora que produtor você, deles. a hora que você imagina que você tem uma granja lá com 3, 4 mil aves, se de repente uma doença é estabelecida ali sem um controle, e isso acaba chegando na população de seres humanos, isso causaria um dano absurdo, né? Até o surgimento de zoonoses, né, que passam dos animais para a gente. Aham. E o controle dos ovos também tem toda uma dinâmica para isso, né? Uhum. Muito bom. Acho que é interessante, bem interessante. E o interessante que também é interessante que o Rodrigo, ele é médico veterinário, né? E vocês Aham. têm aí na escola um contato interessante lá no sítio da escola, né? Como que é esse contato lá no sítio? Eu sei que vocês vão sempre para lá. Conta para quem nunca imaginou que uma escola pudesse ter um sítio. O que que vocês fazem lá no sítio? O que que vocês veem no sítio? Como que é isso? E como isso pode ter ajudado a te despertar esse desejo, né, pro teu projeto de vida? Então, eu entrei o ano passado no colégio, então Aham, eu fui poucas vezes ainda para a chácara. certo. E no ano passado, quando a gente foi, a gente teve uma experiência de ver dentro eu acho que era um carneirinho. Aí a Aham. gente viu todos os órgãos dele, todo. E isso no início me chocou um pouco, tipo, de eu ter que mexer com sangue e tudo, porque eu sabia que eu ia ter que mexer, mas nunca tinha passado por uma experiência, né, assim. Aham. Mas aí eu comecei a refletir tudo, porque eu tinha muito medo, por exemplo, de eu ir lá fazer uma cirurgia e não saber o que eu tô fazendo. Aham. Mas eu vou ter um estudo para isso, né? Tipo, eu vou estudar pelo menos 5 anos para ser uma médica veterinária e é muito interessante, assim, essa prática que a gente fez em específico, eu gostei muito, porque deu para ter uma ideia, assim, de como vai ser
E é legal, né? Porque a escola vai além dos conteúdos que estão nos livros, né? Vocês vão lá, Uhum. vocês vão discutir a questão das plantas, dos animais, da produção, da qualidade da água, da vegetação, de como você pode controlar a erosão. Essas vivências lá no sítio é bem interessante, né? Isso de Uhum. repente te despertou mais base para você escolher o seu projeto de vida e deve ter despertado em outros estudantes outras reações, outras. De repente vai que sai um engenheiro, né, ligado à produção e um engenheiro ambiental, né? É bem interessante essa dinâmica que vocês têm lá no sítio. Eu fui Sim. algumas vezes, né? É uma inovação, né? Para pensar na escola, de vivência. Eu acho legal. Você curte isso também? Sim. E você falou que é nova na escola, né? Você percebe Uhum. diferença do colégio? Não precisa falar da outra escola que você estudava, mas dessa escola que você está para outra, você vê diferença na forma de aprender, da forma como os professores trabalham? Isso é legal? Isso ajuda vocês? Sim, muda bastante. Em comparação a outros colégios, assim, eu sinto que ali a gente coloca mais em prática. Por exemplo, se a gente estuda alguma coisa, ou a gente vai no sítio, ou faz alguma prática no laboratório, isso é muito legal. Então Que, vocês põem a mão na massa. aham. Ó, que legal. Fala um pouquinho para mim, né, sobre a medicina veterinária no quesito da saúde pública. Dá uma aprofundada nisso, né? Por que que essa medicina veterinária é tão importante para a saúde pública? Então, além dele cuidar desse controle das zoonoses e tudo, ele auxilia na qualidade e ele garante a segurança dos alimentos. Aham. Assim como também auxilia na produção de medicamentos e outras coisas que estão ligadas à saúde pública, e que ele também faz parte desse processo. Será que as pessoas percebem isso na hora que vão comprar algum produto no supermercado? Existe um controle que as pessoas podem perceber dentro desse contexto? Você sabe informar isso pra gente? Se as pessoas sabem, Eu, tipo, que o veterinário faz parte desse processo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu vou lá no supermercado e eu compro 1 quilo de carne de uma empresa. Existe uma forma de eu perceber que ela passou por uma observação, uma inspeção de uma pessoa responsável ligada à saúde pública, um médico? Você sabe me dizer isso? eu acredito que sim, né? Porque existem os selos de qualidade e tudo isso, né? Que tem até a validade, que muitas vezes agentes sanitários vão até para manter, né, essa qualidade. E sempre quando compram carne aqui em casa, assim, quando eles vão comer, sempre vem selos e tudo que garantem a segurança da carne, né? Então, isso é interessante, porque tem gente que não percebe isso, né? Os produtos, né, eles têm um selo, né, que garante, que mostra que houve uma inspeção, né? Por isso que as pessoas orientam não comprar carne em açougue clandestino, que não tem todo um controle sanitário para evitar justamente a questão das doenças, né? É bem interessante. E quem cuida disso é o pessoal de saúde pública e sempre tem um médico veterinário, né? Tem concurso para Uhum. quem quiser ser médico veterinário, né? Existem concursos públicos para você trabalhar na secretaria municipal, né, de saúde, que vai fiscalizar isso, né? É uma outra profissão. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer medicina veterinária e vou cuidar dos animais, né? Mas eu também tenho um papel importante na sociedade que é ultrapassar isso, né? Muito Uhum. bem. Vou te fazer uma outra pergunta, né? Como em toda profissão, né? Existem aspectos positivos e aspectos negativos, né? Sempre. Como seria isso para a medicina veterinária, né? E tem uma pessoa aqui dizendo assim, ó, o médico veterinário também é importante no desenvolvimento de vestiário, de cosméticos, né? De uma série de outros produtos, né?
Você enxerga Uhum. isso? Em produtos assim de. É, por exemplo, vamos imaginar um creme feito com sei lá o que, entendeu? Uma roupa feita com não sei o que lá. Você vê isso? Eu geralmente vejo assim que tem aqueles que não fazem testes em animais, assim, mas não de. Nunca percebi assim na produção, né? Que Aham. tem o. E Então, eu também a vou... medicina veterinária, ela tem muitas atuações, né? Ela tem mais de 80 atuações, assim, em diferentes áreas, em que não é só, tipo, dentro de uma clínica ali ou numa fazenda cuidando da produção de produtos de origem animal, como também tem diversas outras, né? Assim como a inspeção em supermercados, armazéns, como eu tinha falado antes, né? Também nessa questão da qualidade e da segurança dos animais. E quais são os aspectos positivos dessa profissão e os negativos? Os negativos, eu acho que é você poder cuidar, tipo, de animais, poder melhorar a qualidade de vida deles. E os negativos, eu acho que é ter que lidar com situações tristes, né? Tipo, em situações que a doença não tem cura, ou em que tem que sacrificar o animal, né, para que ele não sofra tanto em uma situação que ele está inserido, né? Aham. E acho que é o principal isso, né? É interessante, quando eu tinha um pouquinho menos que a sua idade, quantos anos você tem mesmo? 14, quase 14. 15. Tá, quando eu tinha um pouquinho menos que a sua idade, né? Já faz bastante tempo, inclusive, né? é, Existia uma preocupação muito forte no Brasil, que era com a extinção dos jacarés, né? O jacaré era um animal que estava em vias de extinção. E por que que ele estava em vias de extinção? Porque o couro do jacaré para a indústria de roupa, de sapato, era muito utilizado, enfim. E aí, então, hoje a gente tem uma nova dinâmica, né? Com as fazendas produtoras de jacaré para abastecer o mercado, a indústria, né? Ele já não está mais em extinção. E aí é obviamente que para que eu possa fazer uma produção, né, de uma fazenda de jacaré em larga escala, eu preciso de ter um trabalho de um veterinário, né? E quem me contou tudo isso foi um veterinário que cuidava dos meus cachorros, né, de gato, essa coisa toda, porque ele era especialista em réptil, né? E a gente pensa sempre no veterinário que fica cuidando dos animais domésticos, mas não é só essa. Né? Talvez você por exemplo, quem mora numa grande cidade que nem São Paulo, né, possa ter uma visão distorcida do trabalho do veterinário. E essa tua live é super importante. De repente, né, você está mostrando um outro viés, né? Você acha que a medicina veterinária é uma profissão do futuro? Ela também pode te lançar a qualidade de vida para o futuro? Eu acredito que sim, que ela está sempre em constante desenvolvimento, assim, com a medicina tradicional, né? A medicina humana mesmo, né? E, e que ainda que o profissional está inserido, assim, até numa qualidade de vida humana, assim, tipo, em treinamento de cachorro para pessoas que têm deficiência em visão, né, e tudo mais. Então, ele também auxilia nesse processo de a facilidade dos humanos também, né? E também, hoje, a gente já pode ver um desenvolvimento que, assim como lazeres, assim, que eram dedicados só a nós, tipo creches, spas, até festas de aniversários, alguns, agora estão até para os cachorros, né? Alguns adotam Aham. isso para os cachorros. E eu acho que é uma profissão do futuro, sim, porque eu, por exemplo, não teria coragem nem de, tipo, deixar minha cachorrinha para uma máquina fazer alguma cirurgia, né? Assim, Aham. totalmente. E eu acho que é uma profissão do futuro, sim. Que Tá, até ela você tá. pode Oi? falar, pode falar. Até porque ela tá evoluindo, assim, para mais especializações, né? Então, cada um faz uma parte, estuda uma parte do animal, assim,
para as especializações, né? Aham. Então, está caminhando para isso. Muito bem. Você tocou num assunto que eu vou aproveitar, tá? Vamos ver. Você falou que existem pessoas, né, que faz festa de aniversário para cachorro, comprar bolinho para cachorro, né? Tem creche assim para cachorro. O que você acha disso? Na verdade, eu faço algumas coisas assim para minha cachorrinha, eu mimo bastante ela. Até festa de aniversário, assim, ela gosta muito de vegetais, assim, de cenoura e tudo. Aí eu faço um picadinho, assim, de coisas e faço um aniversário pra ela. Só nós de casa Aham. mesmo, assim. Você não Mas manda eu acho convite, interessante. né? Você não manda convite Não, com coisinha de ouro, você não compra um colarzinho de diamante para cachorro. não. Não, porque tem algumas pessoas, né, que têm um amor pelos animais, eu acho super legal, eu mesmo amo animais, mas dentro de um estágio de normalidade, eu não posso amar um animal em detrimento a um ser humano, né? Senão, daqui a pouco a gente está olhando. E existem pessoas que cuidam mais de animais do que de seres humanos. E a gente não vive numa sociedade onde todo mundo tem as mesmas oportunidades, né? A gente vive numa sociedade desigual. E aí você é uma jovem, estou falando de protagonismo, e eu queria saber se você, né, se você é uma jovem que se preocupa também com os seres humanos, né? Sim. Até certo ponto eu acho legal, assim, né? Até porque a gente se apega muito aos bichinhos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que não têm nenhum alimento para comer diariamente, né? Assim, então, eu acho que até mimar um pouco o cachorro, assim, é até legal, mas, tipo, numa medida, assim, que não seja um exagero. Que seja, por exemplo, você dá mais coisa pro cachorro do que para si mesmo. Ou, Aham. Muito bem, tem algumas perguntas aqui, tá? A Fábia está perguntando assim, Fabiane, sua coordenadora, pergunta: você gostaria de trabalhar com animais de grande porte ou de pequeno porte? Né? E uma outra pessoa pergunta assim: você já começou a pesquisar quais são as faculdades que oferecem o curso, né? Já tem uma ideia de onde você pensa em fazer o vestibular para a área de veterinária? Como é que você está pensando nisso? então, a Fabi perguntou ali dos animais, né? Eu pretendo trabalhar Aham, com os pequenos animais, porque eu tenho mais. Eu sempre tive muito contato com cachorro, assim, com animais de pequeno porte, né? aham, E eu acho que isso seria bem legal, assim, trabalhar nesta área. aham, E também da faculdade, da universidade, eu pretendo fazer uma em Pato Branco mesmo, que é mais perto da minha mãe e tudo, né? Talvez até na UEPG, mas tô tentando convencê-la ainda. a ir para outro lugar? Aham. Muito. E por quê? Qual é a dificuldade de fazer uma faculdade fora? Como é que você vê a dificuldade? Ah, eu gostaria da experiência, sim, mas aqui, né, a minha mãe prefere que eu faça lá por, né, por questões assim de estar perto dela mesmo, né, assim, por um suporte. Aí de repente você é convidada para trabalhar, né, num projeto para salvar os cachorros, né, os animais de rua, por exemplo, lá em Fortaleza, no Ceará. Aí você não vai. Talvez quando eu ficar mais velha, assim, né, porque eu Aham. acredito que na faculdade ainda preciso de um suporte dela, tudo assim, porque das provas, né, tudo de pressão e A eu família tem até uma gostaria de... A família, então, nesse aspecto, para você tem uma importância imprescindível, né? Uhum.
E a Eu até escola gostaria lá? de pensar em outros lugares, mas não sei se eu conseguiria, assim, tipo, me virar sozinha e né, conviver sempre sozinha, assim. Aham. Na verdade, quando a gente vai fazer faculdade fora, né? Você nunca tá sozinho, né? Você vai acabar morando com alguém, você aprende a fazer um monte de coisa, é bem interessante. De verdade, é uma experiência bem bacana. Como é que a escola te prepara para pensar, para garantir essa possibilidade de você fazer um vestibular, de entrar numa universidade federal? Como é que você tem se preparado para essa jornada, né? Para a materialização do seu sonho? Como é que tem Então, sido isso? a escola, ela sempre dá um suporte, assim, de projetos no colégio, em áreas do conhecimento, para a gente ter uma ideia, assim, né, se é aquilo que a gente quer mesmo. E, e eu tenho me dedicado bastante, assim, eu geralmente gosto de ver vídeos, até eu estava pensando em fazer outras faculdades há um tempo atrás, mas eu vi que não é Aham. para mim. Eu pesquisei muito sobre as faculdades e tudo, sobre os cursos, né? E, e agora eu decidi que eu quero fazer medicina veterinária e estou focando nisso, né? Estou estudando para isso, para eu conseguir atingir meus objetivos. Ah, tua mãe tá dizendo aqui que ela não fica longe de você, não. Ela disse aí, ó, a mamãe não fica longe dela, né? Mas você é jovem ainda, quem sabe, né? Até chegar lá no. De repente você entra pelo Enem, né? Você faz um Enem e entra lá na Federal de Minas, sei lá, ou no campus avançado de Viçosa, de Alfenas, né? Que são faculdades de referência, né? Aí quem sabe, né? Avião, tem até Uhum. aeroporto, né? Não tem aeroporto em Pato Branco, agora tem até aeroporto. Ah, vai ser fácil garantir o deslocamento, né? Mas isso é para o futuro, não precisa se preocupar com isso agora não, né? Quais são os grandes riscos dessa tua profissão? Então, o veterinário ele sempre está exposto, né, a perigos, assim, até tipo de um cachorro arranhar e pegar alguma infecção. E num ranking de profissões lá dos Estados Unidos, do Brasil eu não achei. Aham. Mas dos Estados Unidos, ele colocou a medicina veterinária como uma profissão de quarto lugar de risco, porque está sempre exposto, Olha, né, a doenças, infecções. interessante, ó. Será que o povo sabia dessa informação? Ó, é uma informação importante, né? O médico veterinário está entre os quatro que correm o maior risco né, de infecções, de acidentes na área profissional. Interessante essa coisa aí. Tem gente perguntando se você tem alguém na sua família que é médico veterinário, que tenha te Não, estimulado. Não, não não. tem, não. Tá, muito bom. É, você concorda que a rotina, né, essa rotina do médico veterinário, é imprevisível? É uma coisa imprevisível? Sim, até porque ele não tem dias certos para trabalhar, né? Então, quando tem uma emergência, precisa fazer uma cirurgia ou alguma coisa, tem que sair do final de semana, dos feriados, e também porque nunca sabe quais casos que vai chegar, né? Então, um dia pode chegar um atropelamento ou outro, né? Então, é sempre uma coisa diferente, que é uma rotina meio louca, assim, de... E lá na tua escola, pensa no colégio integral, uma escola que você começou esse ano, né? O que você faria, né? Aí é uma pergunta para você, para ampliar a possibilidade de outros jovens pensarem em ser veterinário. Você organizaria o quê dentro do contexto da escola? Vamos imaginar que eu chego na escola e digo assim, ó, Manu, hoje você vai, daqui 15 dias, daqui um mês, vocês vão poder fazer alguma coisa para despertar o interesse das pessoas em descobrirem a medicina veterinária. O que você faria? Eu tentaria mostrar os lados positivos, né? Que eu acho uma profissão muito bonita, assim, muito gratificante. Talvez convidando algum profissional para falar sobre, né? Mas assim como tem os pontos positivos, tem os negativos, né? E essa Aham. experiência que eu passei na escola lá Do do sítio. sítio no ano passado foi algo muito interessante também, assim, para
para descobrir assim se eu realmente queria aquilo, se eu ia mexer, porque eu vou mexer com aquilo todo dia, né? Aham. Assim como tem áreas que não passam nem perto do sangue, né? Assim como. Mas aqui eu escolhi, eu vou ter que mexer com isso direto, né? De ver Aham. sangue e tudo mais. Eu quando fui estudante do ensino médio, né, eu fiz curso de patologia clínica, né? Porque minha mãe queria que eu fosse médico, ela jurava por Deus que ia ser médico, né? Mas aí na aula de anatomia, menina, eu passava mal. Como é que alguém quer ser médico e passa mal na aula de anatomia, né? Aí eu fui percebendo que não tinha condição nenhuma de ser médico. E aí eu decidi que ser professor era o meu grande sonho. Aliás, qual é o seu grande sonho? O meu sonho é poder resgatar animais de rua, assim, poder ajudar eles com. Poder melhorar a qualidade de vida deles, né? Achar um lugar para a maioria deles. Até porque todos não tem como, né? São muitos. Aham. E ajudar nessa conscientização das pessoas ao não abandono dos animais, né? E também, principalmente, me especializar na área da dermatologia animal, que eu acho interessante de ver como até alimentos assim podem causar reações diferentes em determinados organismos, né? Aham. E eu acho Aqui, isso muito interessante. aqui na Maestra a gente tem uma pessoa, né, que ela chama Juliana. Ela trabalha com a gente há muito tempo já, ela é a nossa diretora pedagógica. E ela é uma apaixonada por animais. Ela sempre fala assim: ai, Walter, um dia a gente ainda vai ter um sítio para resgatar animais, para resgatar animais, para resgatar animais, né? Então, você vai ter uma aliada, viu, Manu? Logo, logo a Juliana vai falar assim: nossa, Manu, vamos fazer um projeto, né? Ó, ela já até apareceu aí, ó, eu, né? Ela ama os animais, ela protege, ela não. Nossa, ela tem um cachorro que chama abacaxi, né? E o abacaxi, né, é, recebeu esse nome porque ele foi jogado na porta da casa dela, porque era um abacaxi para alguém que jogou, né? Tipo uma coisa ruim, né? E ela foi lá, absorveu o abacaxi, né? E ficou com o cachorro e cuida desses bichos, que é uma coisa impressionante. Então ela já tá até falando assim: ei, Manu, Manu. Então logo, logo ela vai falar com você, pode ter certeza disso. Que dica que você daria para os jovens do Brasil, né? Para os jovens da tua idade, das pessoas da tua idade, pessoas que poderiam participar de uma live como essa. Que dica que você dá para esse povo todo que está nos vendo, nos ouvindo? Que nem quando eu estava, quando eu conversei com o Heitor, que foi o nosso primeiro estudante, né, do projeto, durante a live a gente, 20 pessoas, 30 pessoas participaram, né? Hoje nós já temos 300 pessoas que viram a live dele, né? Que já viram ele falando. Ou seja, a live fica gravada, né? Disponível no nosso canal do YouTube, no Facebook, né? E, enfim, aí as pessoas vão te assistir daqui uns dias, né? Então, que dica que você deixa para os jovens? Que dica que você poderia estar trazendo para esses jovens que também precisariam, ou que gostariam, que deveriam participar de um projeto assim? Qual é a grande dica? Eu acho que independente assim de qualquer profissão que você quer exercer, eu acho que você tem que ter muito foco, você se dedicar muito para isso. E até nessa oportunidade que você me deu, assim, né, que eu estou tendo, é, de sempre participar disso, porque é algo legal, assim, para se aprofundar no conteúdo, né, sobre o que você vai trabalhar e tudo, para ver se é isso mesmo. É, e também nunca desistir disso, dar o melhor de si para conseguir isso, mas nunca desistir. Muita persistência, né, para nunca desistir dos sonhos. Aham. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para fazer para Manu, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa para Manu? Aproveita aí, né? Enquanto ela vai pensar na pergunta que eu vou fazer para ela. Manu, a gente vive aí dias de muita instabilidade, né? E esse isolamento, tudo, né?
O animal, você tem bicho, né? Você tem um animal, você tem cachorro, você disse, né? Os animais, eles podem ajudar os seres humanos a se sentir melhor, a provocar um bem-estar, mesmo pessoas que vivem sozinhas, né? Existem vários hospitais que levam os animais para dentro do hospital para fazer com que as crianças se sintam mais felizes. Você acredita nisso? Como é que você vê isso? Você vê que os animais, nesse momento de afastamento social que a gente está tendo, eles têm um papel imprescindível? Eu acho que sim, porque eles são muito, tanto a gente quanto eles são muito apegados, né, assim, e tanto que algumas pessoas, assim, optam de cachorros, animais, assim, a crianças, muitas vezes, né. Aham. Até quando eu chego em casa, assim, de ver a recepção, né, que fazem quando vem a gente e tudo, eu acho que é muito importante, assim, num momento como esse, a companhia de animais, assim, tipo, de brincar com eles é muito legal, assim, ter essa convivência com eles. É interessante, né? Porque o ser humano, né? O ser humano, nós somos animais, né? Não podemos esquecer que somos animais. E desde a nossa essência enquanto animal, a gente sempre teve um outro tipo de animal que estava do nosso lado, né? Por isso essa coisa toda dos animais domésticos, né? Várias sociedades indígenas têm os pássaros, né? É muito comum você ver índios com pássaros que acompanham, né? O cachorro, historicamente o cachorro, o gato, ele está dentro desse contexto social, né? É, e aí tem uma pergunta aqui que diz assim: como cuidar dos animais nesse período de isolamento, né? Pensando que a gente não pode sair muito para passear, para gastar as energias deles, né? Você vê isso, você tem. Como que eu cuido de um animal, né? Aliás, eu tenho visto muita gente passeando com os animais nas ruas, né, de máscara, né, com seu saquinho para recolher o cocô, né, que faz na rua, né? Mas como que eu cuido de um animal que está indo menos para a rua, que está andando menos, que está gastando menos energia? Eu sempre brinco muito com as minhas cachorrinhas, assim, porque até ficar trancado em casa, né, é muito estressante até para nós. Aham. E também hoje existem algumas técnicas, assim, que se chamam enriquecimento ambiental, que seriam tipo uns Ah, brinquedinhos que estimulam o cachorro a pensar. Então, por exemplo, você coloca num pote diferente que tenha algum formato diferente, né? Que daí já estimula eles a pensarem. Então eles não ficam naquela mesma rotina sempre de só comer, dormir. E também essa convivência com a gente, né? De brincar bastante com eles, para eles não se estressarem. Ou sair para fora de casa, assim, no gramado. A minha cachorrinha gosta de ficar correndo lá. Isso meio que desestressa ela, é uma alegria para ela. De eu ficar lá fora, assim, com ela e tudo mais. aham. Ó, tem gente falando assim, ó, muitas terapias usam animais, cachorro, cavalo, né, como tratamento, né? Tem um parque aqui em São Paulo, que é o Parque da Água Branca, que eles têm um projeto com cavalos para acalmar uma série de crianças com várias necessidades especiais, uma terapia utilizando cavalo. Você já pesquisou sobre isso? Já viu? Eu já vi alguma coisa, mas nunca cheguei a me aprofundar, assim, de pesquisar Ah, isso. muito bem. Mas eu acho bem interessante, assim, de como as pessoas reagem, assim, de ver um animal, né? E até eu tava vendo esses dias uns vídeos, alguma coisa, que o cachorrinho ele tava quase morrendo, assim, quase em estado terminal. E Aham. aí, quando a pessoa chegou perto dele, assim, que era um veterinário, o cachorrinho começou a abanar o rabinho, assim, ficou bem feliz na medida que ele conseguia, né? Então eles transmitem assim um amor tão grande pra gente, né? Assim como companheiros também. E eu acredito que é, auxilia muito mesmo nesse processo, assim, né? De depressão, de outras doenças, assim, para tratamento.
A Juliana está dizendo que terapia com cavalos para criança autista é um sucesso, né? Que é muito legal. E tem uma outra pessoa dizendo que em Guarapuava tem um centro, né, de terapias utilizando cavalos, coordenado por uma universidade. Então existem universidades que têm projetos muito legais, né? O próprio estudante da universidade ele pode se inserir dentro de um projeto de pesquisa para ir ampliando o seu conhecimento, né? A Juliana, eu, né? Eu falei bastante da Juliana que ela está participando. A gente tem uns projetos pedagógicos no Aquário de São Paulo. E quando você falou do enriquecimento, né? A gente é muito utilizado isso dentro de um aquário, de um zoológico. O Beto Carreiro, né? Que tem um zoológico maravilhoso. Eles também utilizam, e a gente utiliza o zoológico do Beto Carreiro para fazer uma série de projetos pedagógicos. As pessoas vão lá e vão aprender um monte de coisa, né? O zoológico antigamente era um lugar de concentração dos animais para exposição, né? Ele nasce como um lugar da concentração dos animais selvagens, né? E hoje configurou uma mudança muito grande. Hoje o zoológico, o aquário é um centro de pesquisa, né? De perpetuação, de preservação ambiental. Isso é muito legal a gente, né? E tem um monte de veterinário que trabalha dentro do zoológico, né? Com um monte de veterinário que trabalha no Beto Carreiro, no aquário, porque é um lugar de super necessidade de controle, de preservação. É muito legal os projetos. De repente é uma dica, né? A gente fala assim, nossa, eu vou entrar na faculdade e vou pensar em animais pequenos. Mas vai que você se apropria de um projeto desse, você acaba indo visitar um projeto desse e se apaixona, né? Outro dia eu fui lá no Beto Carreiro e eu vi eles tratando da elefanta. Uma coisa impressionante, né? Aí eles têm um comando, ela põe a orelha, limpa a orelha, aí tem outro comando, põe o pé, corta a unha do pé. É muito legal, né? E óbvio, tudo feito por biólogos e veterinários, né? Isso é bem bacana. Minha querida, vamos lá então. Considerações. Antes de você fazer as suas considerações finais, que por incrível que pareça a gente já está indo para o final, né? Me diga, como foi fazer essa live, né? Assim, você que estava super com medo, estava meio tímida, nervosa, como foi? Como foi essa experiência de conversar, né? De mostrar o que você pensa? Foi uma experiência legal, assim, onde a gente pode se expressar, né, assim, sobre a nossa opinião, sobre nossos projetos de vida e profissões. E é muito legal fazer também, assim, com você, conversando e com o professor, né? E eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre isso, Aham. que foi uma experiência bem legal, assim. Até tô um pouco nervosa ainda que Não precisa ficar nervosa, não precisa. Ó, o pessoal tá todo mundo falando assim, parabéns, parabéns, foi muito legal, batendo palminhas, consegue ver, né, o povo aí? Aham. Então, ó, que fofo, ó, você já tá com um monte de seguidores aí, né? Enfim, e aí então incentiva os teus amigos. Você sabe que tem alguns amigos teus da tua turma que não fizeram ainda, que estão meio receosos, né? Diz Uhum. aí, qual é o incentivo para eles participarem de um projeto como esse, né? Então, no começo é um pouco, né, nervoso, a gente fica meio nervoso por, né, estar falando assim para bastante pessoas, mas que é uma experiência única, assim, de estar falando sobre os projetos de vida, né, expondo as ideias e que é uma experiência diferente, assim, que é bem legal, que é um pouco que nem eu tava um pouco nervosa no começo, né, mas depois aí foi diminuindo, foi Aham. nervosismo. Lá na tua escola, você vê algum professor, né? Vou te perguntar assim, tem algum professor lá na tua escola que poderia dar continuidade a um projeto como esse? Por exemplo, o professor e o estudante
falando de coisas, né? Não só de conhecimentos lá da escola, dos livros, dos conteúdos. Você vê que tem algum professor que fala assim, nossa, a professora tal, se fosse entrevistadora de live ia ser muito legal, vou cutucar ela para fazer um projeto desse. Você acha que tem algum? Acho que sim. É? Aham. É. Por quê? Por que que você acha que. Não precisa, se quiser falar o nome, pode falar. Se não quiser, não fala. Mas por que que ele teria condições? E você acha que é legal a escola dar continuidade num projeto como esse, de pôr vários jovens para conversar? Você acha isso legal? Eu acho bem bacana, assim, a ideia de a gente expor nossos pensamentos, né, sobre isso e dar oportunidade para outras pessoas que não aceitaram desta vez o convite, né? Aham. Que até eu, quando você me convidou, pensei bastante, demorei um pouco para dar uma resposta, porque eu Bate mesmo sou, eu aquela, sou muito aquela tímida. ansiedade, né? Ai, meu Deus, né? Mas eu acredito que é bem importante, assim, essa experiência, que é bem bacana. Que bom. Então, vamos lá, agora a fase final. Agradecimentos, beijos, para quem que você quer falar, o que que você quer falar, tá livre. Fala aí tudo que você quiser, né? Conta, fala, agradece, manda beijinho para, sei lá, para teus amigos, enfim. Eu agradeço a todo mundo, então, que fez parte do desenvolvimento desse projeto, né, dessa oportunidade, e principalmente a você, né, de estar conversando comigo, da oportunidade. Achei muito legal o projeto. No começo até estava um pouco receosa, assim, Muito bom. Então, eu de verdade quero agradecer a todo mundo do colégio, né? É super legal ter uma escola que abre portas para a gente fazer isso. Não fique imaginando que é fácil para mim também ficar fazendo isso, né? Não é simples, mas é desafio, a gente é movido a desafio, né? É bem legal. E essa ideia de abrir as portas para vocês falarem o que vocês pensam, né? Ou expor as suas ideias, né? Sem medo de julgamento, porque a gente fica com medo que as pessoas vão julgar, né? Ah, o que que eles vão pensar de mim? Aqui não precisa pensar nisso, entendeu? Pensa que aqui você está expondo o exercício daquilo que você quer para você, né? E pode hoje estar desse jeito, quem sabe se a gente conversar daqui 2 meses, você já vai falar assim, nossa, Walter, ampliei as informações, que é o ideal isso, né? Você é jovem, tem 14, 15 anos, até chegar no terceiro ano do médio tem uma jornada pela frente, né? De repente você vai organizar lá o dia do veterinário em Pato Branco, não é? Quem sabe você vai organizar o primeiro seminário sobre veterinária de Pato Branco, organizado por estudantes, porque provavelmente deve ter um monte de estudante querendo ser veterinário, né? Então, uhum. pode ter certeza que esse é só o pontapé inicial. E tem um monte de gente te elogiando, falando que você é fofa, tua mãe deve estar super orgulhosa, né? Os professores também. E é isso, é assim que a gente vai conquistando espaço, né? Não tenha medo, não. E ó, aproveitem as pessoas que estão ouvindo, né? Hoje à noite tem uma live, né? Que é para discutir a questão da mulher na sociedade. É um outro projeto. A gente está com dois projetos, né? O projeto Vez e Voz para os Estudantes e estamos com o projeto Que Importa. Hoje a gente, no projeto Que Importa, vai discutir a importância da mulher na sociedade. Amanhã nós vamos ter uma outra live com o projeto Vez e Voz, que vai discutir sobre engenharia. Você sabe quem é que vai falar sobre engenharia, Manu? Sim, Quem que é? Apresenta o seu amigo que vai falar sobre engenharia. eu não converso muito assim com ele, não tenho muito, mas é o João, né? Se eu não me engano. Ah, e ele vai falar amanhã sobre a importância de estudar engenharia, né? Então, participem do projeto, participem do projeto. Vamos ver o que que ele tem a nos dizer, né? Que deve ser bem legal também. Um monte de coisa pode acontecer na sociedade por conta dos engenheiros, né? Assim como muita coisa tem que acontecer, deve acontecer por conta do médico veterinário. Acho que hoje você deixou claro
da importância do veterinário para a qualidade de vida das pessoas, dos próprios animais, né, da questão da saúde. É muito legal, né, pensar que boa parte da nossa saúde também depende da qualidade de um trabalho de um profissional como veterinário. Então eu só tenho a agradecer a você. Foi super boa a nossa conversa, né? Não fique preocupada, vai ter milhares de curtidas aí. Logo, logo a gente vai ser convidado para ir para a Globo News fazer uma fala sobre a medicina, o jovem, né? Quem sabe, né? A partir do que a gente está fazendo, não é uma brincadeira, mas de um projeto como esse, a gente pode garantir uma reflexão diferenciada para as pessoas, para o mundo, para a sociedade. A ideia do projeto é esse, né? Possibilitar novos caminhos para uma sociedade melhor. E aí é o que o João vai falar amanhã, né? Amanhã o João vai falar sobre a importância da engenharia mecânica para a sociedade que a gente vive. Então eu espero vê-los amanhã. Para quem esteve aqui com a gente, muito obrigado. Obrigado, Manu, de verdade. Obrigada, eu. Imagina, para mim Obrigada foi também. super Também. gostoso. Tá, então manda beijos finais. Gente, nós estamos indo, estamos encerrando já. Beijo, beijo. Beijo, até mais. E aí você fala com a Fabi, que ela deve estar super. Né, você liga para ela, fala assim: fala, professora, coordenadora. Né, a Fábio cuida de vocês pra caramba, né? Então aproveita aí, tá bom? E até a próxima, tá? Até a Tchau, gente. próxima. Obrigada.